Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem feito. Então, hoje a gente não vai mostrar como fazer o passo a passo de uma análise no Prisma ou como usar funções e comandos do Excel. E a ideia é a gente conversar e refletir sobre um outro problema que frequentemente a gente enfrenta na pesquisa, que é o da escrita acadêmica. E quando a gente está durante as aulas fazendo algumas práticas, escrevendo ali nossa sessão de resultados, comumente eu coloco lá, nossos achados mostram que, ou encontramos que, e muitos alunos e alunas acabam questionando, olha, por que você está conjugando, né, os verbos na primeira pessoa do plural e ao invés de escrever no impessoal? Certo não seria escrever no impessoal? E como essa tem sido uma conversa, uma reflexão, um debate constante, achei que valia a pena fazer esse vídeo, não para mostrar um caminho certo e um errado, mas muito mais para a gente refletir o que tem por trás do uso de cada uma dessas estruturas. Então, primeiro, para a gente começar essa conversa, eu vou trazer dois exemplos do que seria uma escrita no pessoal e o que seria uma escrita no impessoal. Vou começar pelo mais tradicional. Então, por exemplo, fui ensinada que na escrita acadêmica a gente deveria trazer os verbos sempre no impessoal, porque a ciência ela é considerada como algo neutro, que não sofre interferência dos pesquisadores, pesquisadoras que estão conduzindo. Então, um exemplo de escrita no impessoal seria: verifica-se uma maior frequência de mortes por Covid em pessoas acima dos 60 anos. É um exemplo, tá? Não necessariamente essa frase aí que eu estou trazendo seja um conhecimento já publicado e consolidado. E nesse caso, quando a gente fala verifica-se, o que a gente está querendo dizer? Que os resultados encontrados no nosso estudo, eles independem, então não sofrem interferência desses pesquisadores que conduziram o trabalho. E que se esse estudo fosse conduzido por diferentes grupos de pesquisa, provavelmente resultados parecidos seriam encontrados. Beleza. E como que seria, né, se esses mesmos achados fossem apresentados agora num formato mais pessoal? Então, a gente poderia falar, baseados nos resultados do nosso estudo, verificamos que as mortes por Covid são mais frequentes em pessoas acima dos 60 anos. E agora, quando a gente está conjugando na primeira pessoa do plural, o que a gente quer dizer? Que os resultados que foram encontrados são, sim, dependentes do nosso olhar, de nós, autores e autoras, que conduzimos esse estudo, analisamos o dado e fizemos essa interpretação. Bom, como que isso acontece no dia a dia? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma reportagem, né, que saiu no Caderno de Ciência da Folha já faz alguns anos atrás, e que o título da reportagem é Mudar metodologia pode tornar crível quase qualquer tese, vírgula, afirma Nature. Então, é um estudo, eles vão fazer uma reportagem em cima de um estudo publicado na Nature. E o que os autores desse estudo, qual era a pergunta dos autores desse estudo? Era justamente se jogadores negros têm uma maior tendência, uma maior chance de receber cartões vermelhos quando comparados a jogadores brancos. E basicamente o que eles querem ver é se o racismo, né, essa discriminação, ela vai se manifestar na tomada de decisão do árbitro. E o que os autores fizeram? Eles coletaram dados de vários campeonatos e jogos, criaram um grande banco de dados, e aí, ao invés deles disponibilizarem e analisarem, e responderem à pergunta desse estudo, eles disponibilizaram esse banco de dados para diferentes grupos de pesquisa ao redor do mundo. Então, o mesmo banco de dados foi analisado por diferentes grupos de pesquisa que deviam responder essa pergunta do estudo. E aí, o que chama atenção? Chama atenção pela diversidade de resultados encontrados. Então, tem um grupo de estudo, num extremo, falando que essa chance, né, dos jogadores negros receberem cartões vermelhos é de menos 11%, e o outro grupo, na outra extremidade, encontrando aí um percentual de 293%. A grande maioria dos grupos encontra uma faixa ali similar, que vai de 25% a 50%, mas existem sim resultados, né, achados bastante divergentes. O que isso quer dizer?
que um mesmo banco de dados, quando analisado por diferentes pessoas, a gente consegue chegar em diferentes resultados. O que coloca em xeque, de alguma forma, essa ideia de uma ciência neutra e que não é influenciada pela pessoa que está ali atrás conduzindo essa pesquisa. E é justamente por esse motivo que quando a gente vai para as grandes revistas, né, ou revistas de grandes impactos, elas acabam hoje em dia recomendando sim uma escrita no pessoal, ou na primeira pessoa, ou na primeira pessoa, né, do singular, ou na primeira pessoa do plural. E aí eu até trago essa reportagem também da Nature que chama Como se escrever um artigo de primeira classe. E quando a gente vai ler a reportagem como um todo, o que, que tem ali no meio? Que a nós, né, os autores, autoras dos estudos, a gente deve envolver as emoções dos nossos leitores, leitoras, e evitar o uso de uma linguagem formal e impessoal. Então, eles já dão a dica aí que uma boa prática seria escrever no pessoal. E eu também trago o exemplo de um outro artigo, esse daqui que foi feito pelo Gilson Volpato, um método lógico para redação científica. E o que, que ele coloca nesse artigo? Vale a pena a leitura? E aí, o que, que ele coloca? Ele coloca que é por essa condição da construção do conhecimento científico que podemos defender a adequação da escrita científica para a primeira pessoa. Então, ele é um defensor também dessa escrita na primeira pessoa. E ele fala, talvez seja esse o motivo que explique o porquê que muitas dessas melhores revistas do mundo a gente vai encontrar essa redação na primeira pessoa, enquanto que em revistas de menor prestígio, a predominância é no impessoal. Mas ele faz uma ressalva ali no final, que ainda há revistas, né, de excelente nível, que são bastante clássicas e tradicionais dentro da ciência, que mantém a redação no impessoal. E aí o autor ele vai atribuir essa prática muito mais ao costume do que à lógica científica. Então, a ideia com essa apresentação não é falar que tem uma forma certa e uma forma errada de se escrever, mas muito mais mostrar o posicionamento que nós temos quando a gente escolhe uma escrita no impessoal ou uma escrita no pessoal, e principalmente aí na primeira pessoa. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu aproveito para falar para você deixar o like aqui embaixo. Aproveita também se inscreve no nosso canal, que semanalmente a gente solta vídeos e conteúdos novos. E deixo o meu muito obrigado e até uma próxima.